Oi, Guilherme, tudo bem? Quantos você tem? De onde você fala? Ah, você tem que cantar de novo. Tio Léo me ensinou, meu filho. Ah, vai, internet. Oi, Guilherme, tudo bem? Manda pra mim. Na hora que ele enviar, eu mando. Ei, Andréia, bom dia. Bom dia, tio Léo, tudo bom? Graças a Deus. Mais uma semana, né? É isso aí, Graças estamos a de volta. Deus. Isso Eu já aí. mandei para os alunos, aí a gente já entra gravando, tá? Agora, mas você pode começar a sua aula no horário normal, tá bom? Então, Vou ficar então tá nem jóia. Então tá jóia, tio Léo. Falou. Obrigadão. nada. Oi, Guilherme, tudo bem? Quantos anos que você tem? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer a correção dessa atividade aqui primeiro. E depois É cadeira nós de iremos... Oi, livro. Depois eu vou explicar sobre os povos. Bem, já pode entrar na aula? Já pode ir pro cozinho. Peraí que eu vou olhar aqui se enviaram. Já pode ir pro cozinho lá depois. Tá ficando tão. Tá ficando importante. E vê lá no grupo. Enviado o link. E vê lá no grupo. E aí, tia, saudade de você, tia. Eu também, bom dia. Quanto tempo, tudo bem? É que página? Calma, temos ainda 4 minutos, vamos esperar o povo chegar. E aí a tia já fala a página, tá? Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Você acredita nisso? Você tem mais moral que eu. Achei onde que tá minha lapiseira, não é mesmo? A busca das artes plásticas ou da música, tanto quanto se sinta atraído pelo espírito da ciência e lhe considere impossível eliminar essa contradição pela supressão e a possam negabilidade, enquanto entre eles podemos
Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem, Igor? Tudo? Isso aí, tá descansado? Cadê? Vamos ligar as câmeras para mim ver vocês. Já tem muito tempo que eu não os vejo. Uma semana de descanso. Ei, Ana Luísa, Ei, tudo professora. bem? Tudo, e você? Graças a Deus, né? Estamos firmes e fortes para mais uma semana, para um novo recomeço. É isso aí. Disposição total. Bruna, vamos, povo, liga essas câmeras. Cadê vocês? Bom dia, professora. Isso, bom dia, Felipe, tudo certinho? Isso, muito bem. Descansou bastante? Bom dia, tia. Bom dia, Enzo, tudo certo? Sim. Ótimo. Descansaram bastante? Já estão preparados para mais uma etapa, firmes e fortes, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos? Não pode estar mais ou menos, tem que estar mais, menos também não, tá? Não pode mais ou menos, nem menos, tem que estar mais. Para as coisas, ó, fluir bem, né? A gente tem que falar que tá bem, tá alegre, que aí, ó, tudo flui bem. Energia positiva. Vamos lá, Gustavo, quanto tempo que eu não te vejo, Gustavo? Liga essa câmera. Cara, você estava desaparecido. O que aconteceu que você sumiu? Não sei. Não sabe, né? Ítalo também. Que bom que vocês estão na aula agora. Ótimo. Ítalo também sumiu, desapareceu, agora apareceu. Ótimo, muito bem. Cadê, Ítalo? Deixa eu te ver. Oi, tia. Muito bem, oi. Galerinha, 8h40, vamos começar nossa aula, mais uma semana. Que Deus abençoe mais uma semana nossa, mais uma nova etapa. Tivemos uma semaninha de folga, puderam dormir até mais tarde, descansar, repor as energias. Que foi, Ana Luísa? Que você está com essa carinha assim de sono? Está em ritmo de férias ainda? De recesso? Professora. Sim. Então, vamos agora, ó, acelerar. Começou mais uma etapa. Já estaremos na escola, se Deus quiser, né? Para a gente se ver, brincar. É claro que não vai poder ser, né, como era antes da gente sair, mas vai ser legal, tá bom? Então, que possamos ter um bom recomeço, né? Do recesso que tivemos para repor as energias, afinal, a gente estava precisando, não é verdade? Muita verdade. Então, vamos lá, né? Agora, quando nós saímos, estávamos falando de imigração. Aí a tia deixou um exercíciozinho lá na página 12 para vocês fazerem. E aí a tia vai começar com ele, fazendo a correção, que com a correção a gente já vai fazendo uma revisão do que a gente viu lá atrás. E aí, terminando a correção, que é pouca para poder revisar, nós iremos falar um pouquinho dos povos que vieram para o Brasil, né? Que formou toda essa miscigenação, toda essa mistura de cultura, essa mistura de etnias. Então, nós vamos falar um pouquinho desses povos. Só que antes, nós vamos fazer a correção ali da página 12, ok? Vitória, quanto tempo? Vamos lá, então, olha. A primeira questão é a seguinte, ó. Assinale com um X o termo utilizado em demografia para designar
O E página? deslocamento de pessoas de um lugar para outro. Página 12. Migração. Isso. E quando a gente fala em demografia, nós estamos falando de quê? A gente vai trabalhar sobre o quê? Sobre a População. população. Joia, Felipe? Então, quando a gente fala ali o deslocamento das pessoas de um lugar para outro, nós estamos falando do processo de migração, né? Que a Ana Luísa já havia falado. De migração. A pessoa migra de um lugar para outro. Portanto, Felipe, fala para a tia. Descreva os conceitos emigração e imigração. Descrever um e outro. Professora, eu coloquei assim. A imigração é o movimento de chegada a um país estrangeiro. E o emigração é o movimento de sair de seu país de origem. Top. Então, quando a gente fala ali, ó, diferenciar, dar os conceitos de emigração para imigração, quando começa com emigração, é a saída das pessoas de um lugar para outro. E quando a gente fala de imigração, começando com a letra I, A de amor, B de baixo, não tem? No I do alfabeto, é de imigração, quer dizer que é entrada, tá bom? E aí, Igor? Oi. Vamos lá, você. E qual é a diferença que existe entre migração interna e migração externa? A migração interna é o deslocamento de um estado, é o deslocamento dentro do país. E as externas é de um país para o outro. Ótimo. As migrações internas, elas acontecem dentro do próprio país. Se eu me desloco do Tocantins e vou para Santa Catarina, vai ser um deslocamento interno. Por quê? Eu estou saindo de um lugar para outro, porém dentro do próprio país. Mas quando, né, eu saio de um país para outro, eu estou fazendo uma migração externa. Gustavo, você fala para a tia quais são as principais causas das migrações. Tia, não fiz não. Nossa, Gustavo. Pode falar que eu botei. Você é um menino tão aplicado e não fez, Gustavo. Olha, gente, fala, Murilo. Eu botei bem assim, que é a casa de materiais. Quais as principais causas das Tia. migrações? Então, Por que as pessoas Posso falar o que eu migram coloquei? de um lugar para outro? Pode. Eu coloquei a busca de vida melhor e o refúgio de alguma coisa que pode estar acontecendo no seu país. Exatamente. Alguém colocou diferente de Ana Luísa? Eu posso falar? Pode. Eu coloquei desastres ambientais, guerras, etnia, economia e em busca de uma vida melhor. Exatamente, Felipe. Ana Luísa pode completar o seu também, tá bom? Então, as pessoas, elas migram, então, de um lugar para outro justamente por isso. Condições econômicas, o desemprego, né? Também desastres naturais, como o Felipe colocou ali, né? Que acontecem em alguns lugares, e aí as pessoas migram. Para quê? Para fugir, né? Conflitos étnicos, conflitos religiosos, né? Então, melhores oportunidades de vida, né? Então, tudo isso acontece, toda essa migração, ela acontece devido a esses vários fatores. Ok? Gente, estou muito orgulhosa de vocês. Vocês estão, ó, show de bola, tá? Estão de parabéns. Continuem assim, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o estudo é para a vida inteira. Ninguém tira o estudo da gente. A única coisa que ninguém tem o poder de nos tirar é o nosso conhecimento, tá? Então, estudem muito, busquem muito, né? Para quê? Porque o sucesso vem. Sucesso é garantido. Muito bem. Então, agora
Travou só pra mim ou para outras pessoas também? Eu acho que a tia Não, travou pra para todo mim mundo. também. Vamos esperar um pouquinho, que eu acho que ela já volta. Oi? Vamos esperar um pouquinho aí. Acho que talvez caiu lá, capotou a internet dela. Nossa, a tia travou com a boca aberta. Né? Vou dar pessoal. Pode ser que a internet dela caiu e ela nem sabe ainda. Caiu mesmo. Ela saiu. Vixe. Vamos aguardando ela voltar, tá, pessoal? Aí. Chove aqui, deixa eu lá. Você só fala besteira. Voltou? Caiu aí, tia? Voltei, caiu. A minha internet caiu, mas aí agora a tia roteou do celular para não ter problema, tá bom? Então, vamos lá. Estávamos falando da imigração no Brasil, certo? E aí, quando a gente fala imigração do Brasil, ou seja, os povos que vieram para o Brasil, que aqui entraram, e desde o começo da história, do nosso processo de colonização, o Brasil, então, ele foi sendo ocupado por diferentes povos. Quais foram esses povos, então, que vieram, então, para o Brasil e promoveram, então, no Brasil, essa grande diversidade que nós temos de cultura, de etnias, de atividades econômicas? Quais foram Posso esses? falar? Pode. A África, a Alemanha, Espanha, Portugal, Itália e Japão? Então, esses povos ali foram os portugueses, Os portugueses e os africanos. os portugueses, os africanos, os espanhóis, também vieram quem? Os japoneses, os alemães. E aí a tia pediu para vocês fazerem um mapa conceitual, lembra? Nesse mapa conceitual tinha a história de cada um deles. Alguns, eles vieram por vontade própria, né? Por que vieram por vontade própria? Porque ali, né, ali na Europa, estava surgindo o processo de industrialização. A industrialização foi a chegada das máquinas, o aumento na produção, e com isso diminuiu a mão de obra braçal do homem. E aí muitos ficaram desempregados. Com isso, a necessidade por uma melhor condição de vida, né, melhores empregos, necessidade de um novo emprego, e sabendo que a América estava sendo colonizada, muitos povos vieram para o Brasil atraídos pela oferta de emprego. Mas alguns vieram porque foram obrigados. Quais será esses povos que vieram atraídos e aqueles que vieram porque foram obrigados a vir? Eu acho que os obrigados foram os africanos. Muito bem. Então, assim, os africanos, eles foram os povos que vieram para o Brasil, mas como eles vieram obrigados, porque eles foram escravizados. Eles foram mercadoria, né? Isso, eles foram escravizados, eles eram vendidos como mercadorias, infelizmente, né? Então, os africanos ali, eles
eram tidos como mercadoria, aquilo que Felipe falou, né, Felipe? Né? Então, eles chegaram aqui, né, para ser traficados, para fazer todo o trabalho pesado para o colonizador. Quem foi o colonizador? Português? Portugal. Os portugueses, né? Por isso, os primeiros imigrantes a chegar no Brasil foram quem? Os portugueses. Depois vieram, então, os africanos para trabalhar como escravos. Aí, mais tarde, vieram quem? Os alemães, os italianos, né? E, inclusive, o Brasil, ele incentivou esses imigrantes a virem para, né, o nosso país. O governo, ele incentivava essa imigração para que esses imigrantes viessem a trabalhar na lavoura do café, principalmente depois que houve a abolição da escravatura. Que os negros, então, eles foram, né, eles foram libertados, então precisava de mão de obra nas grandes lavouras de café, tá? Então, peraí que a tia vai compartilhar uma tela aqui com vocês, pra gente aqui. Professora? Vocês estão vendo? Sim. 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 Oi, pode falar. Quem ia falar alguma coisa? É eu. Você tá me ouvindo? Felipe? É. Ah, sim. É porque eu fiz o... Seu áudio tá tão baixinho, Felipe. Tá ouvindo agora? Vocês não estão ouvindo? Será? Tô. É porque eu fiz o mapa mental. Ah, Aí nele eu não te expliquei a história. A história dos países, não tem? Eu também não. Da população. Eu coloquei também sobre explicando um pouco sobre a migração interna, migração externa, um pouco sobre o nosso processo que eu estou estudando. mas aí depois, se você quiser contar um pouquinho da história, seria ótimo. Tá Eu bom? também não coloquei não, tia, no meu. Eu coloquei sobre a história, tá aqui em cima. Ah, então tá. Se você colocou, ótimo. Ficou isso mesmo. Tá bom? Então, aí eu pedi que vocês fizessem, então, esse mapa conceitual. Sendo assim, nós vamos falar um pouquinho, ó. A imigração no Brasil. O que vocês percebem nessa imagem? Tem um monte de bandeira de São vários as bandeiras países. dos países. E com mãos de diferentes cores também. Ah, pera aí. O que você falou, Felipe? Porque tem mãos negras, mãos brancas, mãos pardas. Tem várias. E a leitura que a gente pode fazer, então, né, da imagem é que são diferentes países, né, diferentes povos de diferentes países que estão em nosso território, que fazem com que o Brasil possa ter essa diversidade de culturas e etnias hoje em dia. Certo? Muito bem, vocês são muito espertos. E aí, nós temos então as características da imigração no Brasil. Olha, a abertura dos portos, ocorrida em 1808, possibilitou a entrada dos imigrantes não portugueses ao Brasil. Neste momento, várias expedições científicas europeias visitam e divulgam a colônia portuguesa na Europa. No caso aqui, olha, neste momento, visitam e divulgam a colônia portuguesa na Europa. Quem era a colônia portuguesa? Hã? Quem era a colônia portuguesa aqui? O Brasil. Muito bem. Então, aqui, ó, nós tivemos, então, com a abertura dos portos, que foi o que contribuiu, que foi o que favoreceu a entrada desses imigrantes no Brasil, né? Então, lá fora, o Brasil, eles passaram a divulgar toda a riqueza, né, que tinha aqui no Brasil, uma vez que a América estava sendo explorada, né? Principalmente a América Latina, como vocês vão ver lá no 8º ano,
né? E o Brasil passou por esse processo de exploração, né? Também se registra a instalação de profissionais liberais, especialmente no Rio de Janeiro. Com a proibição do tráfico de escravos em 1850, o desenvolvimento das lavouras e o preconceito racial induziram a entrada de imigrantes europeus no país. Com as guerras de unificação da Itália e na Alemanha, são trazidos para o governo brasileiro para trabalhar nos cafezais. Lembra que a tia falou com vocês? Então, com a proibição, os negros eles deixaram de ser escravos. E quem fazia todo o trabalho escravo era quem? Os negros, os africanos. Então, como, né, ficou proibido esse tráfico ali, faltou mão de obra. Quem vai trabalhar? Né? Quem vai trabalhar? Alguém precisa trabalhar nas lavouras de café. Então, esses povos ali, os alemães, os italianos, os espanhóis, entre outros, os povos que vieram para cá, né? Eles vieram justamente para trabalhar inicialmente ali nas lavouras de café. E o governo brasileiro estava fazendo com que criasse estratégias, doando pedaços de terras, principalmente no sul do Brasil, lotes de terras, atraindo para que eles viessem trabalhar aqui. Aí vieram muita gente. E aí chegou uma época que o Brasil também precisou brecar isso aí, senão ia dar aquela grande explosão demográfica, como a tia vai falar para vocês. Então, olha só, os que vieram para o Brasil até 1950, quase 4 milhões de novos brasileiros. Olha a grande quantidade, tá vendo? Então, aqui eu tenho um gráfico, as estatísticas da entrada de imigrantes no Brasil entre os anos de 1870 a 1953, né? Então, aqui, ó, olha, italianos, os portugueses, outros grupos que vieram, né? Mas ali, ó, os espanhóis, os alemães, os japoneses e os russos. E aí eu vou pedir você, Felipe, qual a participação dos italianos no Brasil? Eles vieram para cá para participar em quê? O que você colocou no mapa? Nós vimos que os portugueses vieram explorar, né, nossa terra. Os africanos vieram, então, para poder fazer todo o trabalho pesado, ser escravizados, eles eram tratados como mercadorias. E os italianos? Foram trabalhar nas plantações de café. Os italianos, eles vieram para cá para trabalhar nas plantações de café, vieram atraídos, né? E, deixa eu te colocar aqui, mais o quê? Aqui, ó. Os italianos, uma das funções deles foi essa dali, trabalhar nas lavouras de café, né? E aí vocês vão ver que as regiões que mais atraíram, né, esses imigrantes, as regiões que mais atraiu imigrantes para o Brasil, será que foram quais? As regiões do Sudeste. Sudeste e Sul. Muito bem, Maria Luísa. Sudeste, né? Ali porque as indústrias, produções de café, né? Nós também tivemos o Sul, que foi muito incentivado. Eu vou mostrar a vocês grandes colônias nós temos ali de italianos, de alemães no Sul, né? Porque o governo ali estava atraindo, principalmente doando terras para eles. Nós tivemos também a região Nordeste, né? Onde os imigrantes... porque até inicialmente o processo de colonização do Brasil começou por onde? Pelo Nordeste. Pelo Nordeste. Então foram as três regiões que receberam a maior quantidade de imigrantes, tá? Então, olha, os italianos, a imigração dos italianos ficou mais consistente a partir do ano de 1870, quando a Itália passava por um conflito interno. E foi bastante importante para o Brasil, já que eles substituíram a mão de obra escrava nas fazendas de café e possuíam o conhecimento das técnicas de produção de manufatura, fundamentais para a instalação das primeiras indústrias no país. A maior parte de imigrante italiano fixou-se em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou seja, região Sudeste e região Sul. Então, aqui uniu
para os dois países, uniu o útil a agradável. Por quê? Os italianos, a Itália estava passando por um conflito interno, né? E ali, para poder fugir, e lembra que esses conflitos internos ali é um dos motivos, né, das migrações, que nós falamos lá no início? Então, para fugir desses conflitos internos que estava havendo, econômicos, né, esses conflitos internos, muitos deles econômicos, o que esses italianos fizeram? Vieram para o Brasil. E o Brasil já estava precisando dessa mão de obra. Por quê? Porque os negros já não estavam mais fazendo o serviço pesado. Então, alguém precisava fazer. Então, os italianos vieram para trabalhar na lavoura de café, né? E eles já tinham um pouco das técnicas para o quê? A produção do café. Né? Então, eles já tinham um pouco dessas técnicas, além do café, também a produção de técnicas o quê? Industriais, uma vez que a Europa, né, ali a Inglaterra, eles são o quê? O berço da Revolução Industrial. Então, eles já tinham essas técnicas industriais e contribuíram para essas instalações industriais no Brasil. Então, quer dizer, ali uniu o útil ao agradável. Então, eles vieram para trabalhar porque estavam fugindo de, né, um processo político, um conflito interno dentro da Itália. Então, com isso, muitos desempregos e eles vieram para trabalhar. Agora, eu pergunto, que tipo de migração foi essa? Interna ou externa? Externa. Externa. Show de bola. Vamos tirar notaça na prova vocês, tá? Porque vocês são desses. Show de bola. E aí, vieram também quem? Os portugueses. A gente já sabe que os portugueses, eles vieram para cá, né, no fim do século XIX, quer dizer, vieram para cá no fim do século XIX, não. Quando é que os portugueses vieram para cá? Média de 1500? Né? Desde ali do processo do descobrimento do Brasil, né? Que eles vieram para cá, para poder, então, buscar melhores condições de vida. Se instalaram ali, principalmente aonde? Pernambuco, porque a principal finalidade dos portugueses ali era explorar inicialmente quem? A cana de... Açúcar. A cana de açúcar, né? Então, o produto inicialmente deles ali de exploração era cana de açúcar. E aí, mais tarde, né? A cana de açúcar entrando em decadência, eles migraram, então, né? Foram migrando, então, para Minas, para a exploração do ouro, depois veio, então, na região sudeste, a exploração do café, né? E ali foram crescendo as grandes diversidades econômicas que hoje o Brasil possui. Então, e houve essa grande expansão, como nós já colocamos, né, de atividades econômicas. Nós temos também os espanhóis. O que vocês colocaram sobre os espanhóis? O que vocês colocaram ali dos espanhóis? A participação dos espanhóis no Brasil? Gustavo? Oi. O que você colocou? Bom, eles fizeram o cultivo da terra. Como? Inicialmente, eles trabalhavam no cultivo da terra. Isso, assim como os italianos, os espanhóis também vieram para cá para o cultivo da terra, né? O cultivar a terra, o quê? O café, a banana. Esses grupos, foi um grupo que veio em menor proporção, né? Em menor quantidade em relação aos italianos, né? E aí, eles vieram para cá também e se fixaram aonde? São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. E foi ali em Salvador que eles desenvolveram também o quê? As atividades comerciais, tá? Então, eles vieram para o país em maior número, né? Maior número, assim, um número maior, porém menor do que os italianos, tá? Como nós vimos aqui, ó.
né? Os italianos foram os de grandes proporções, tá? No final do século XIX, e fixaram-se, então, São Paulo, Rio, Paraná, Minas e Rio Grande do Sul. Ou seja, resume tudo aquilo que nós já falamos no início. As regiões do Brasil onde teve mais atração para a imigração foi a região Sudeste, região Nordeste e região Sul. Por que será que isso aconteceu? Porque o Nordeste foi a região onde eu tive o quê? O processo de colonização começou por ali, através do cultivo. Lembra que nós estudamos as atividades econômicas lá atrás? Através do cultivo da cana-de-açúcar, né? A exploração do pau-brasil. Depois, Minas, eles exploraram o quê? Vieram para Minas para explorar a mineração, né? São Paulo, Rio de Janeiro, o cultivo do café. O Rio Grande do Sul são áreas pastoris, né, que eles desenvolveram ali. A agropecuária ali é bastante intensa na região sul, né? E aí a gente tem também os alemães, né? Deixa eu ver quem vai falar, o que colocou um pouquinho dos... Ai, meu pai. Quem vai falar um pouquinho dos alemães? Quem está na aula aqui? Deixa eu... Guilherme, você... Fala para a tia, o que você colocou sobre os alemães? Guilherme? Quem quer falar um pouquinho dos alemães? Posso, professor? Posso, professor? Pode. E tio André, já estamos no horário, tá? Um minutinho. Então tá jóia. Então tá jóia, tio Léo. Deixa eu só fechar aqui com eles. Então, quem falou foi Felipe ou foi... Eu. Pode falar. Eles vieram para participar da agricultura e criação de animais e também no artesanato. Então, muito bem. Então, assim, como eu já disse lá no início, o governo brasileiro ele incentivou a entrada desses imigrantes, porque havia necessidade, então, de mão de obra para substituir a dos escravos. Assim, então, né, esses alemães vieram para trabalhar, então, nas fazendas de café e também nas indústrias, tá? Então, por isso, essa grande... né, explosão desses imigrantes aqui. Bom, contudo, deixa eu só falar aqui um pouquinho para vocês. Então, olha só, toda essa intensa migração que houve no Brasil alterou a nossa cultura, por quê? Porque quando os portugueses chegaram ao país, eles não consideravam a cultura dos povos que aqui viviam, que eram os índios, né, e impuseram, então, os hábitos e os valores deles. Com a chegada dos demais imigrantes, novos elementos culturais foram inseridos na nossa cultura. Atualmente, a cultura brasileira ela é multicultural, ou seja, possui muitos elementos de diversas culturas, tanto dos povos autóctones que aqui viviam e conseguiram, então, perpetuar suas tradições, enquanto os povos que chegaram ao país a partir do início da colonização, fazendo com que haja, então, essa grande riqueza de cultura em nosso país. Oi. É porque sua voz estava meio tiltando, não tem? Você tá falando meio... Ah, tá. Então tá jóia. Mas, pessoal, e aí, qualquer dúvida que tiver dos povos colonizadores do Brasil ali, que vieram para o Brasil de imigrantes, vocês anotem, a próxima aula a gente discute. Show? Beijos. Boa semana para vocês. Oi. Eu ia perguntar, porque no meu mapa mental eu não coloquei características deles. Então eu vou fazer e depois eu vou fazer colocando. Ótimo, ótimo, tá bom? Boa semana. Qualquer dúvida, a tia está aqui à disposição de vocês. Tchau, galera. Beijos no coração. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.